Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim conhecer uma vinícola muito charmosa, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, aqui na capital brasileira do vinho. Hoje a gente vai conhecer um pouco, fazer um tour na vinícola Larentes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim conhecer uma vinícola maravilhosa aqui no Vale dos Vinhedos, que é a Larentes. Vinícola que começou em 2001 e hoje eu estou aqui com a Suelen, que é a gerente do varejo, e ela vai mostrar um pouquinho para a gente a vinícola, vai fazer uma visitação e mostrar para vocês como que é a vinícola Larentes aqui por dentro. Isso aí, vamos lá. A gente vai fazer uma visita, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da família, a história da vinícola até esse ano de 2024, né? Como o Thiago falou, a vinícola ela nasceu em 2001. Antes disso, a família era apenas produtora de uvas. Então, se plantava uvas, colhia e se entregava ou para vinícolas maiores ou para cooperativas. Então, foi no final dos anos 90 que a família então se reuniu para que fosse realizado esse sonho no início dos anos 2000. A família Larentes ela tem duas propriedades, onde se cultiva toda a matéria-prima, o vinhedo Santa Lúcia e o vinhedo Arcângelo, que são propriedades em que a família cultiva hoje mais ou menos 14 hectares, divididos em pequenas parcelas. Esse é um termo que a gente gosta de usar muito aqui, que essas parcelas elas são subdivisões dos vinhedos para que a gente possa entender um pouco mais do microterroir, entender um pouquinho como cada variedade se comporta, para a partir desta matéria-prima a gente já conseguir planejar o estilo do vinho que a gente vai fazer, que Próxima safra. categoria. Ambas as plantações são aqui no Vale dos São Vinhedos. dentro do Vale dos Vinhedos. O vinhedo Arcângelo é a área original da família, então tá aqui. A Larente está localizada nesse local desde 1876, que foi quando chegou o primeiro imigrante. E o vinhedo Santa Lúcia foi uma área adquirida na década de 80. Aquele vinhedo ele foi adquirido com o intuito de cultivar uvas na época em que a família só plantava e entregava. Hoje a gente usa as duas propriedades para a produção dos vinhos, né, para elaboração própria. Em média, 120, 130 mil garrafas por ano a gente tem produzido. Sim, é bem seleto, né? A Isso, proposta não é produzir em grande quantidade, a proposta é mais qualidade, né? exatamente. A gente entrega um produto bem exclusivo. Parece um grande volume, 120 mil garrafas, mas a gente tem quase 20 rótulos no portfólio. Então acaba sendo pouco de cada um, né? Tem algumas categorias de vinho que a gente hoje produz 2, 3 mil garrafas no ano. Sim, muito bom. Então aqui a parte do varejo, pessoal da vinícola, né? A parte da entrada. A gente vai conhecer agora então um pouco mais do interior. Só vai levar a gente conhecer os bastidores, né? Onde a magia acontece. Vamos lá. Então aqui é a parte onde acontece a vinificação, a fermentação do vinho. Isso? Isso aí. Aqui, então, esse é o pavilhão original. Desde 2001, esse espaço ele existe, não com tantos tanques, né? A vinícola começou com uma proporção bem menor. Hoje, essa área de vinificação ela tem capacidade para 300 mil litros, apesar da gente não produzir todo esse volume, é a capacidade Tem operacional. potencial para crescer dentro do próprio ambiente. Tem potencial. Claro que o que faz com que a gente tenha esse crescimento é a matéria-prima. Como a gente só usa Sim, vinhedos próprios, então a só gente próprio. mantém essa condição um pouco mais limitada. Mas aqui todos os tanques de fermentação que a gente usa então para fazer essa primeira etapa, as uvas elas são colhidas em fevereiro até metade de março a gente tem a colheita. Essa uva vem toda para cá, a gente faz a prensagem, extrai o mosto das uvas e traz para o processo de fermentação, que é o processo onde a gente transforma esse suco em vinho, né? Então a gente adiciona hoje leveduras, trabalhamos com leveduras selecionadas, que são leveduras especiais, então, que a gente adiciona dentro dos tanques para que essa levedura possa consumir esse açúcar e transformando ao longo do processo, transformando isso em álcool, que é o principal subproduto da fermentação. Hoje o foco da Larentes é vinho, espumante, Hoje o foco é vinho. vinho. A gente planeja muito Uhum. os vinhos, a gente tem muitas variedades para vinhos. O espumante hoje representa cerca de 10% do nosso volume. Bem curioso, É, né? Porque a maioria das vinícolas aqui acabam focando do no espumante. espumante, porque o Chardonnay, a uva
uma das principais uvas aqui do Vale dos Vinhedos, né? Exatamente, a gente tem uma visão um pouquinho diferente. A gente gosta dos desafios, né? Então, Sim, o fato da gente ter variedades que não são tão tradicionais, né? A gente cultivar uvas que não são tão comuns, nos desafiam já desde o vinhedo. E aí, quando a gente traz para elaboração, a gente gosta de produzir vinhos. E hoje o nosso maior volume, inclusive, é vinho tinto. enfim, Então, trabalhamos com variedades como Terol, Deguan, Anchalota, são uvas marcelã, são uvas que não são tão tradicionais dentro do cultivo, né? sim. Temos os clássicos também, como Merlot, Tem que Cabernet, ter, né? Taná, Tem que ter. mas a gente gosta bastante da Muita produção dos gente acaba tintos. indo mais no arroz com feijão ali, que é o padrão, e Exato, fica com medo de conhecer uma uva nova, né? isso aí, Xalote é uma uva muito boa, que traz um isso vinho aí. muito bom. Então aqui a gente tem os tanques, né? Isso aí tanques, E, na grande parte tanques de inox, né? uhum. E a gente tem agora, desde o início desse ano, desta safra de 2024, um tanque de concreto. Esse tanque aqui eu fiquei muito curioso com esse. O que que o concreto tem? Opa, não Garrafando. teve, o que que o concreto tem melhor que o inox ou talvez traz uma característica diferente do. Esse é um teste que a gente está fazendo. O concreto ele veio para a gente produzir vinhos agora de 2024 e a gente sabe que ele tem, como é um material diferente do inox, que é o que a gente trabalha normalmente. Agora a gente vai entender como que é o comportamento dele para os vinhos, né? Mas a gente sabe que o concreto ele tem uma parede mais ou menos 30 centímetros que é respirável. Então ele vai ter essa troca de oxigênio durante a fermentação com o vinho que está ali dentro, coisa que o inox não faz, por ser um material que não troca oxigênio, então a gente vai sentir essa diferença. O que vai trazer de resultado? Bom, agora a gente vai ter Tudo que é um risco, esperar. né? Tem que, para se diferenciar, tem que correr o risco, não tem jeito, né? Exatamente, exatamente. A gente busca sempre inovar, sempre testar. Vocês podem ver que o tanque de concreto ele tem um pequeno volume, até porque inicialmente a gente não pode fazer grandes proporções disso, né? Então a gente sempre busca testar, avaliar, entender o processo, E aí percebendo que está dando certo e a gente pode ampliar depois isso, investir. né? Quanto tempo o vinho fica aqui no tanque? Ele ficou em processo de fermentação. Os vinhos que ficaram aqui ficaram em fermentação, ficaram em torno de 25 a 30 dias. Agora a gente tirou eles da fermentação, faz um processo e traz de volta para ficar pelo menos um ano aí no concreto. Um ano dentro do É, concreto. exato. Nossa, um vinho bem bacana. Esse vinho tem data para ser lançado? Não? Então fiquem atentos, pessoal. Fiquem atentos na Larentes aí, nas redes sociais, provavelmente vai Isso aí, ser isso aí. divulgado, né? E onde o pessoal pode encontrar a Larentes hoje? Assim, Hoje a vinícola, ela tem uma loja física que é localizada aqui no Vale dos Vinhedos, que é no exatamente centro da onde Leopoldina, né? isso aí onde a gente está, aqui na Via Trento. Então, a nossa loja física. E hoje a gente tem um cliente muito específico. Então, a gente busca entregar os nossos vinhos em lugares que também tenham essa característica, né? Uhum. Então, pequenas adegas, restaurantes, hotéis. Esse hoje é o cliente da Larentes, né? Sim. Onde também os clientes podem encontrar o nosso vinho. É porque o vinho, o pessoal tem uma peculiaridade que ele tem que ser armazenado com qualidade, né? O vinho não pode ser simplesmente colocado numa prateleira de supermercado e lá Isso é esquecido. esquecido, é. E aí depois o vinho provavelmente pode ser que estrague, né? Isso aí. E uma outra questão também é o volume, a quantidade. Como a gente não tem grandes volumes, fica difícil abastecer Grandes grandes redes de redes supermercado. ou um varejo muito grande, né? Então a gente busca ter sempre esse cliente um pouco mais selecionado. Sim, Até pro vinho também ter manter essa qualidade que a gente acabou de falar, né? De não exatamente. deixar lá esquecido e ele ir perdendo as E características ao longo do aí tempo. depois a vinícola fica mal falada por causa do mercado, né? E essa condição de armazenamento ela é super importante, né? Depois que o vinho sai daqui da condição que é ideal, que a gente julga como ideal, a gente sempre tem que ter um cuidado com temperatura, com a luminosidade. Então são essas variações que ao longo do tempo fazem com que o vinho ou melhore ou degrade, né? Então em condições adversas ele vai degradar de uma forma muito mais rápida. Exato. Então, a gente vê o valor do vinho lá, cento e poucos reais, R$ 200, não imagina todo o processo que ele passa até chegar ao consumidor final, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter cuidado depois que sai daqui. Exatamente. Então vamos lá, vamos conhecer o restante Vamos. da vinícola. Aqui o pessoal está em Aqui o pessoal está processo em de embalagem, né? produção. Produção. Está sendo feito o quê? Um invase aqui? Está sendo feito um invase aqui para pegar os paradas que deu problema. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Falou, vai
Então aqui a gente vai conhecer um dos lugares mais charmosos da vinícola, que é onde o vinho fica descansando, né? Isso aí, a cave subterrânea, aqui onde a gente armazena as barricas de carvalho francês, carvalho Aham. americano. Os vinhos passam aqui um longo período. Antigamente se trabalhava só com carvalho americano, né? Hoje em dia se trabalha bastante com o francês, ou não. Os dois carvalhos hoje são os mais clássicos da enologia, o francês e o americano. Hoje a gente tem maior quantidade de carvalho francês, Uhum. e trabalhamos também com cerca de 30% de carvalho americano, que são os clássicos, né, da enologia. Quando se fala de vinhos que passam por barrica, esses dois tipos de madeira são as mais especiais. Existem outras agora, existem até madeiras brasileiras, projetos novos que estão Já ouvi usando falar do romeno também. carvalho romeno, húngaro, tem várias espécies de carvalho, né? Mas, como eu te disse, as clássicas são o francês e o americano. Se vocês utilizam provavelmente primeiro o vinho mais requintado da vinícola, Exatamente, é. né? No primeiro uso, a gente passa aqui a categoria Gran Reserva. Uhum. Então, são vinhos que têm uma estrutura, têm um potencial, vão ter eh, tempo de guarda maior também lá na frente. Então, a gente sempre dá preferência do primeiro uso para a categoria Gran Reserva. Depois, na linha cepas, na linha reserva especial, a gente pode ir reutilizando as barricas. Qual que é a ideia? É ter a propriedade que o barril traz, trazer as notas de especiarias, que é o que a gente quer ao longo do tempo, sem que o carvalho fique tão acentuado nessas categorias. Porque como são, na grande maioria, vinhos varietais, ou seja, são de uma variedade, de uma uva só, a ideia é ter muito clara a característica da uva, da matéria-prima. A madeira entra para agregar, mas não para sobressair essa característica inicial, né? Sim, ela vem para dar um tempero especial ao vinho e, consequentemente, ela também dá um tempo maior de guarda para o vinho, né? Exatamente, exatamente. Então aqui os vinhos eles vão passar de 6 a 24 meses, depende da categoria. Uhum. Barricas de primeiro, segundo e terceiro uso também, depende da categoria. Então, de acordo com o estilo do vinho, com a proposta de vinho que a gente quer entregar, eles vão passar mais ou menos tempo aqui embaixo. Exato. O pessoal tem aquela. Todo mundo ouve falar que o vinho, quanto mais velho, melhor. Nem todo vinho, né? Nem sempre. Essa é uma frase que já está um pouco ultrapassada. A gente sabe que o vinho ele tem uma vida útil, né, que a gente costuma falar. A partir do momento que ele é engarrafado, que a gente coloca a rolha, e a gente está falando de uma rolha de cortiça, que é a rolha natural, né, vai ocorrer ali dentro da garrafa que a gente chama de microoxigenação. Então vai entrar oxigênio pelos poros dessa rolha, aonde o vinho, até um certo ponto, ele vai evoluir, né? Então a gente faz um gráfico, por exemplo, de tempo, aonde quanto mais tempo ele ficar dentro da garrafa, respirando, microoxigenando, ele vai evoluir. Mas todo vinho ele tem uma vida útil. Chega um ponto que essa vida ela começa a ser perdida, ele começa a decair. Nenhuma das duas possibilidades é do dia para a noite. Nem essa evolução ela é imediata e nem essa decaída também. Uhum. Então, tudo isso são anos, né? Por isso que a gente tem vinhos hoje que tem 10, 12 anos de guarda. É uma estimativa que a gente tem. Talvez a partir desse tempo ele passe aos poucos aí decaindo também. Esse é um problema que eu não tenho, assim. Deixar o vinho guardado por muito tempo eu não Exato. consigo. Vocês conseguem, eu não consigo. Não dá para correr Não, esse risco também, não né? tem jeito, né? O vinho, o melhor lugar de guardar o vinho, eu sempre ouvi falar que é na memória, né? É isso aí, Não é é isso guardar aí. na É prateleira. isso aí. Hoje a Larenz também, pelo fato de ser uma vinícola pequena, a gente não tem tanta estrutura física, falando de espaço mesmo, né? Então a gente busca entregar os vinhos o mais pronto possível. Então a Uhum. gente tem vinhos da safra aqui, por exemplo, agora, a gente tem vinhos disponíveis da safra 2023, 2022, que são vinhos relativamente jovens, mas que estão prontos para serem bebidos. É, claro, se o consumidor quiser guardar, quiser entender esse potencial, ele vai ter essa possibilidade, mas está pronto para consumir agora. A gente tenta entregar isso o mais redondo possível, a gente fala, né, um termo que a gente usa, o mais redondo possível para consumo. Porque nessa questão de espaço físico, a gente não consegue segurar o vinho 3, 4 anos aqui para depois começar a vender ele, né? Sim. Até porque o espaço que a gente tem é justamente esse aqui. Depois aqui Não dá para acaba ver. sendo limitada as vendas, né? Exato. Eu percebi ali que tem algumas taças, né? Pode mostrar as taças ali. Eh, Fala um pouco das experiências aqui da Larentes, o que que vocês fazem de degustação, experiência, que o pessoal pode vir.
até aqui na Laredes e conhecer, né, ter essa experiência dentro da vinícola, né? Assim, a Larense já tem um longo período já de experiência em enoturismo. O piquenique, por exemplo, que é uma das atividades que hoje são mais procuradas, é uma atividade que já existe há pelo menos 12 anos, né? 12, 13 anos. Claro que ao longo do tempo a gente vem melhorando, vem reestruturando, mas já é uma atividade. A Larense foi uma das primeiras vinícolas a abrir o espaço externo, abrir os vinhedos, para que as pessoas pudessem sentar, aproveitar e ficar mais tempo aqui nesse ambiente, né? O piquenique é uma dessas principais atividades, então, onde a gente monta a cestinha, o cliente vai escolher o vinho que ele quer tomar, e aí ele vai ficar mais à vontade na área externa, realmente, curtindo a natureza, curtindo Bem o tranquilo, uma Parreiral. paz. Aqui é uma paz terrível, aqui no Vale dos Vinhedos. Não tem noção de como é bonito aqui. Para quem não veio aqui pro Vale dos Vinhedos, né? Venham, vocês vão gostar bastante, tá? Muito, muito bom. Exatamente. E aí, além do piquenique, a gente faz a visitação guiada, que é isso, é mostrar o processo de elaboração, é entender um pouquinho mais sobre a elaboração do vinho. E aí finalizamos com uma degustação aqui na Cave, que é uma das poucas vinícolas que a gente sabe que tem esse ambiente é, propício para degustação, né? Onde os clientes conseguem sentar aqui e degustar os vinhos no meio das barricas, nesse ambiente que é de fato Propício. único, né? Um ambiente propício para isso, né? Exatamente. Trabalhamos também com a degustação premium, que é uma degustação então que acontece numa sala reservada. É uma degustação que inclui categorias dos vinhos clássicos, categoria Gran Reserva. É uma degustação que a gente também faz harmonizada. Ah, Então isso interessante. isso é muito legal, que a gente une o vinho à gastronomia. Então é algo que sempre, de certa forma, caminha juntos, né? Então a gente tenta entregar uma bela experiência nessa degustação premium, que é uma degustação de 8 rótulos, e a gente permanece ali com o cliente cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Até para o pessoal aprender. Muita gente que não é leigo no vinho, né? Aprender a degustar o vinho. Porque tem vinhos que não são ideais para beber sozinho, né? Exato, É com exato. alguma comida, com uma Com carne, algum com massa, acompanhamento. queijo, né? Isso aí, isso aí. Claro que depende muito do perfil do cliente, mas tem alguns vinhos que trazem um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de potencial, que naturalmente eles vão pedir algum acompanhamento, né? Se a pessoa ela também não é tão acostumada a beber vinhos assim mais encorpados, o acompanhamento que ela tiver ali servindo vai ajudar, vai casar bem, né, que a gente fala. E o legal é que a gente deixa na degustação as pessoas bem à vontade para entenderem as harmonizações, para não editar muitas regras, porque isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Sim. Então, claro, a gente sabe que algumas harmonizações combinam, mas os paladares eles são diferentes. Às vezes o que combina pra ti não necessariamente vai combinar pra mim. Então a gente ao longo dessa degustação aí de 2 horas, 2 horas e meia, a gente vai testando muito o paladar também. Exato. Às vezes a pessoa mora numa região mais quente, vai preferir um vinho branco, um vinho rosé, né? Isso aí, Às vezes não, exatamente. não se adapta tanto com o vinho tinto. Exato. Ou um Um espumante, né? espumante também, né? Isso aí, tem para todos os gostos. Isso que é importante a gente entender. E o cliente ele tem que entender o que ele gosta de tomar, não porque alguém falou, ou não por conta do rótulo ou do valor daquele vinho. A pessoa ela tem que tomar o que ela se sente bem, o que ela gosta, o que desce de forma agradável para ela, né? Exato. Eu acabo gostando dos vinhos mais caros. Tem um, não sei se é bom, se é ruim, eu acabo gostando dos vinhos mais Tu tops, né? tem esse gosto Esse peculiar. pequeno problema aí. Bom, a gente está falando em vinho e agora eu fiquei curioso, né? Conhecer o vinho de vocês, né? Não Vamos sei se provar, vamos há essa tomar. possibilidade da gente Claro, conhecer o vinho, né? vir até aqui e não provar é uma sacanagem, né? Vocês que estão ali vão ficar com água na boca, mas eu vou degustar um vinho, pelo menos eu vou degustar aqui na Larentes. Vinho que a Sueli vai trazer para mim, eu não sei qual vinho que é. A Sueli vai falar um pouquinho do vinho para Trouxe o clássico, que é o Merlot. O Merlot é uma das uvas mais cultivadas hoje no mundo e principalmente aqui no Vale dos Vinhedos, né? Já é um símbolo para nossa região. É uma uva que está extremamente adaptada ao cultivo, ao terroir, né? O tipo de clima que a gente tem, o tipo de solo que a gente tem. E é, de fato, algo que a gente consegue perceber na garrafa, né? Quando a gente entrega o vinho, a gente consegue perceber maciez, um vinho redondo, um vinho que a gente costuma avaliar como muito fácil de tomar. Esse é um Merlot da categoria reserva, safra 2021, que passou cerca de 8 meses em barrica de carvalho francês. 8 meses. Então, um vinho
mais encorpado, né? É um vinho de média estrutura, eu diria. Uhum. A gente tem Sim. um Merlot na categoria Gran Reserva, que aí sim ele é um Merlot um pouco mais encorpado. Ele não é tanto quanto o Taná, que é um pouco Exato, mais encorpado, o Cabernet isso também, aí, né? é um vinho bem mais encorpado. Nossa, só no aroma ele já é muito bom. A gente percebe muita fruta, né? Fruta vermelha, fruta negra. Essa passagem por barrica traz para ele um toque que lembra um pouquinho de sensações tostadas, defumado, tostado. ahn, uma sensação que traz um pouquinho de tabaco também. Não sei se tu consegue Eu avaliar. Claro sinto que bastante as frutas vermelhas, assim, então essa, essa questão olfativa é muito particular, né? Tem gente que tem o aroma um pouquinho mais apurado, outros menos. Mas é uma questão de treinamento também. Quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente beber, mais a gente vai ficar com o paladar apurado, né? exato, é. Mas eu sinto bastante frutas vermelhas mesmo. Qual a sugestão de harmonização com esse vinho, Sueli? Olha, Isso esse vinho, harmoniza. Thiago, ele é um vinho muito fácil, muito tranquilo de tomar. Então a gente sugere uma massa um pouquinho mais leve, uma massa com molhozinho vermelho, combina bem, porque a acidez do tomate, por exemplo, vai fazer um contraste com esse vinho. Uma pizza, né, um negocinho rápido. A gente costuma falar que esse vinho aqui é o vinho da quarta-feira. Quarta. Quando tá no meio da semana, Olha só a quer, coincidência, hoje é quarta. quer descansar, quer curtir um momentozinho de noite, acho que esse vinho cai bem. Muito bom mesmo. Muito bom, então, pessoal, conheçam, venham conhecer a Larentes aqui na Via Trento. Fica de domingo a domingo. Domingo a domingo, das 10 às 5 da tarde, às 17. É, piquenique, degustação premium, visitação guiada, o lounge, que é uma área externa que a gente tem hoje para atender o pessoal que quer vir tomar uma garrafa, tomar uma tacinha, pedir algum acompanhamento. A gente tem a parte gastronômica também, que a gente vem ampliando cada vez mais. Então venham, visitem, prestigiem, porque vale a pena. Eu vou deixar o site da Larentes aqui embaixo. Né? No site dá para fazer a reserva, Dá para fazer reserva no entrar em WhatsApp contato também. pelo WhatsApp. Vou deixar o site e o contato da Larentes aqui embaixo. A gente Isso esqueceu aí. de Saúde! brindar. Saúde, vinho a todos.